sou a Mione, bem-vindos a mais um vídeo do MM Edição. Como vocês podem notar, o Michel não está aqui comigo, mas é porque a gente tem dificuldade de conciliar nossas agendas. Então, para que vocês não fiquem sem vídeo, a gente vai gravar vídeos individuais e postando no canal. Sobre o vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma questão que está sendo muito discutida atualmente, que é a questão do estupro. E caso você não faça ideia do que eu estou falando, essa semana foi postado um vídeo na internet de uma garota sendo estuprada por mais de 30 caras, uma menor de idade, visivelmente drogada, sendo estuprada por mais de 30 caras. E me interessa dividir em duas partes. É naquela galera que acredita que a menina realmente é vítima, e tem uma galera que, por mais idiotice que pareça, acham que a garota é culpada pelo que aconteceu. E deixa eu colocar uma coisa bem clara na cabeça de quem acha isso: ela não é culpada por isso. Vamos a alguns fatos que, assim, ela é menor de idade, e o fato de um vídeo existir já torna isso uma coisa errada. Se você não sabe, se você recebe uma nude de uma garota menor de idade, ou uma nude de um garoto menor de idade, e mantém essa nude no seu celular, você já está cometendo um crime. Então, esse vídeo não tinha nem que ter sido gravado, muito menos divulgado, ok? Segunda parte, a garota está visivelmente drogada. A maioria dos caras eram maiores de idade. Por favor, gente, não teve uma pessoa que conseguiu botar a mão na consciência naquele momento. Pessoal, é o seguinte: não, a garota é menor de idade, a gente está fazendo isso errado, vamos parar, galera, coisa assim. Pelo amor de Deus, gente, é uma questão de consciência, é uma questão de pensar um pouquinho, juro. Não dói, não mata, nem engorda, ok? Não vou entrar muito em detalhes sobre esse vídeo, só quero salientar mais um ponto do que falaram, porque algumas informações elas estão sendo distorcidas. A informação que eu quero salientar é que falaram que isso não é a primeira vez que acontece com ela, como se fosse uma justificativa para isso ter acontecido novamente. E isso não é uma justificativa, isso é um dado alarmante. Se uma garota de 16 anos já passou por isso mais de uma vez, e aí você começa a pensar que outras garotas podem ter passado pelo mesmo problema que ela, já que a gente nunca vai saber porque não existem vídeos na internet, se torna uma coisa desesperadora você saber que vive num mundo onde pessoas fazem esse tipo de coisa e consideram esse tipo de coisa normal. Então, assim, não é normal. O estupro não é normal. E não adianta vir com essas besteiras que as pessoas falam de: ah, mas a garota que foi estuprada, ela pediu para ser estuprada. Porque isso não existe. Não existe. Você não tem como pedir para ser estuprado. É a mesma coisa que você falar que você vai descer para cima. Você não tem como fazer isso, tá? Por quê? O estupro é o seguinte: uma pessoa quer fazer sexo com a outra pessoa. Essa pessoa aqui não quer fazer sexo com essa. Mas isso aqui tá pouco ligando. Ela simplesmente vai e faz sexo com outra pessoa contra a vontade dela. Isso é o estupro. É uma pessoa dizendo não e a outra forçando essa pessoa a fazer isso. Então, a partir do momento que a pessoa pede para ser estuprada, ela não vai ser estuprada porque ela está consentindo com isso. Ah, Mione, mas tem gente que tem desejos sexuais, fantasias sexuais, e pode ter uma fantasia sexual de ser estuprada. Sim, isso realmente pode acontecer. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela vai estar sendo realmente estuprada, se essa fantasia for colocada em prática. Por quê? Porque ela vai combinar isso com, sei lá, um marido, um namorado, um noivo, um melhor amigo, um gogoboy, e ela vai criar uma coisa chamada palavra de segurança. Vai ser uma palavra totalmente não relacionada a sexo, e que ela vai falar essa palavra e a pessoa vai parar na hora. Entendeu? Então ela ainda vai ter controle, por mais que seja uma fantasia onde ela está totalmente submissa a outra pessoa, ela ainda vai ter um certo controle, porque não acontece no estupro. No estupro não adianta você virar para o estuprador e falar: não, olha só, beleza, mas se eu falar, sei lá, carburador de carro, você para, tá? Que ele não vai parar. Não adianta você pedir para ele parar, ele não vai parar. Então isso é estupro, não tem como se pedir para ser estuprado. Um amigo meu veio falar hoje comigo que parece que existe um estudo, está sendo feito em Harvard, que fala que essas pessoas são estupradores e tal, elas têm uma desordem mental, neurológica, genética, whatever. Elas têm um tipo de desordem que faz com que eles sintam a necessidade de fazer sexo independente de onde eles estejam. Uma coisa como se eles não controlassem. E se, por exemplo, eles veem uma pessoa com um decote, com uma bermudinha, uma roupa curta, etc., esse gatilho seria como se fosse ativado na cabeça deles e eles não têm controle. E por isso eles não podem ser considerados culpados. Como assim não pode ser considerado culpado? Se eu tenho uma doença, eu começo a olhar para as pessoas na rua e simplesmente me lixo para o que elas estão sentindo, para o que elas estão pensando, e vou agarrar uma delas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurar um médico para me tratar. Porque a partir do momento que você vai tirar a responsabilidade dessas pessoas, você tira a responsabilidade das pessoas, dos possíveis estupradores, porque eles possivelmente têm uma desordem neurológica, você também tem que tirar a responsabilidade dos psicopatas que mataram as pessoas, porque eles também têm uma desordem, entendeu? Então vamos soltar todos os psicopatas e prender as pessoas que não gostam, não querem ser mortas. É isso, vamos fazer isso, beleza? Não, não tá, beleza. Então a mesma coisa acontece com o estuprador, ok? Algumas pessoas estão falando também o seguinte:
quando a gente entra nesse assunto de estupro e tal, eu falo, ah, mas a pessoa estava usando roupa curta, a pessoa estava andando sozinha de noite no meio da rua. E as pessoas têm esse direito, ok? Vamos parar de colocar a culpa naquela pessoa falando que ela não deveria sair sozinha na rua à noite. O seu direito termina onde o meu começa. E o meu direito é poder voltar da minha faculdade às 11 horas da noite, como eu tenho aula algumas vezes, e não ter que ficar desesperada, com medo de chegar em casa, com medo de ser estuprada no meio da rua, tá? Vamos parar de pensar que eu tenho que pensar 1000 vezes antes de colocar uma roupa curta para poder sair na rua, porque eu vivo numa cidade que faz um calor desgramado, entendeu? Eu não tenho culpa do calor da minha cidade, eu não vou precisar usar calça jeans e blusa e sei lá, tipo uma blusa de gola alta, manga comprida para não mostrar nenhuma parte do meu corpo, vou usar uma burca no meio do Rio de Janeiro, porque um cara não pode se controlar. Não existe isso. E quando você fala isso, quando você fala que as mulheres têm que começar a se cuidar mais, a se proteger, as mulheres têm que ter noção, as mulheres têm que ter responsabilidade, porque os homens, coitados, eles não têm responsabilidade, eles não podem ser culpados, porque os homens, eles agem de forma irresponsável, agem sem pensar. Isso é a maior besteira do mundo que você pode falar. Para de falar tanta asneira e, sei lá, vai pegar essa asneira toda que você está soltando pela boca e vai pro banheiro fazer suas necessidades. Porque você deve estar precisando. Porque no momento que você culpa, que você fala com a mulher, tem que se responsabilizar de andar direitinho. Ela tem que ser respeitável, porque o homem não pode se controlar. Você está criando 3 problemas enormes. Problema número 1, você está culpando a vítima. Assim, você está culpando uma pessoa que foi vítima de algo grotesco. Como se não fosse suficiente ela ter sofrido algo horrível, você está falando isso que você sofreu por sua culpa, tá? Número 2, você está colocando mais uma na cabeça das mulheres, você está colocando mais uma responsabilidade. E o número 1 é você simplesmente generalizar, falar que todos os homens são estupradores em potencial. Isso não é verdade, entendeu? Felizmente, eu tenho muitos amigos meus que eu tenho a tranquilidade de sair com eles para uma boate que for, que eu sei que se eu ficar bêbada, trêbada, sei lá, arrancar minha roupa, subir na mesa e falar, venham, quero dar para todos vocês, eles simplesmente vão pegar minha roupa, colocar minha roupa de volta e me levar para casa, não para fazer besteira comigo, mas sei lá, para me dar água, para cuidar de mim, até eu acordar, e provavelmente vão me suar depois, mas eles vão cuidar de mim. E não é porque eles sejam gays, não é porque eles não sintam atração sexual por mim, entendeu? Mas é porque eles sabem me respeitar. Eles fariam isso com qualquer pessoa, sei lá, poderia aparecer Scarlett Johansson, poderia aparecer Angelina Jolie na frente deles fazer isso, que eles iriam fazer a mesma coisa. Então o homem pode sim se controlar. Então vamos parar de simplesmente generalizar isso e falar que o homem não sabe se controlar e por isso a mulher tem que saber se controlar, porque isso não é verdade. Infelizmente a gente acaba generalizando isso muito, porque a mulher fica com medo de qualquer homem. Se eu estiver andando na rua sozinho, passar um homem perto de mim, eu vou ter medo daquele homem. Por quê? Porque eu acho que ele é um estuprador em potencial, porque eu acho que todos os homens podem fazer isso? Não, mas porque o cara é possivelmente maior do que eu, tá? Infelizmente isso acontece. Os homens, eles são maiores e na maioria das vezes mais fortes do que as mulheres. Eu não sei fazer nenhuma luta. Se eu fosse, sei lá, uma campeã de jiu-jitsu, eu não teria medo de homem nenhum. Se eu andasse armada, eu não teria medo de homem nenhum. Mas eu não ando armada e não sou campeã de jiu-jitsu. Então, se um homem maior do que eu aparecer perto de mim, eu vou ficar com medo. Por mais que aquele cara seja bonzinho, por mais que aquele cara, sei lá, vá me acompanhar exatamente para evitar que algo de ruim aconteça comigo, eu vou ficar com medo. As mulheres têm medo não só pelo que pode acontecer com elas, mas porque se eu for estuprada, as pessoas vão falar mal de mim. Eu vou ter que simplesmente, se for dar um registro, se for, sei lá, fazer um BO, daquele momento que eu tô mais frágil, que sei lá, eu queria me esconder no mundo, eu vou ter que passar por uma sessão onde o médico vai me ver nua e aquelas memórias vão voltar. O estupro é uma coisa muito séria. Ele pode acabar com a vida de uma mulher pelo resto da vida dela. Ele pode acabar com a mentalidade dela pelo resto da vida. Então, assim, pensa direito antes do que vocês vão falar. Não fique falando qualquer besteira, falando que a mulher é culpada. Não, não é. A mulher é vítima. O cara que é estuprado, ele também é vítima. Qualquer pessoa que é estuprado é uma vítima. Então vamos botar a mão na consciência, parar de culpar as mulheres, vamos colocar a culpa nas verdadeiras pessoas, os estupradores, sejam eles homens ou mulheres, tá? As mulheres também podem estuprar. Não é uma coisa que somente o homem pode fazer. Então, vamos começar a responsabilizar as pessoas pelos atos dela, em vez de tentar arranjar desculpa pelo que os outros fazem, tá? Se você conhece alguém
que tenha sido vítima, se você tinha esse tipo de pensamento ridículo, onde a vítima de um estupro, na verdade, ela é a culpada do que aconteceu, comece a mudar. Porque no momento que você mudar, você vai estar ajudando outras pessoas a saberem que podem contar com vocês. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem curtir no vídeo, compartilhem, porque isso pode ajudar muitas pessoas. E diga não ao estupro, sempre. Esteja sempre ao lado da vítima e nunca do estuprador. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.